Fala galera! Então, esse vídeo com o Matheus a gente vai dividir em 3 partes. Espero que vocês curtem essa ideia. Nessa primeira parte, o Matheus Crispim ele vai se apresentar, falar um pouco da vida dele, da formação dele na educação física, tá? E vai falar principalmente sobre como é que é a relação dele com as crianças, que ele é professor de educação física na escola, né, tal, e como é que ele faz para estimular a criançada hoje que está preferindo muito mais ficar em casa jogando videogame, computador, do que ir pra fora brincar ou disputar alguma modalidade esportiva. Beleza? Bom vídeo lá, galera. Valeu! Fala, galera! Vamos lá! Começando mais um vídeo aqui na live do Instagram e também pelo canal Sem Corte Sem Filtro, diretamente aqui na minha casa. Bora lá, galera! Começando então aqui, lembrando que esse canal tem o intuito de falar de esportes de maneira geral. Ok? Estamos esperando o nosso convidado de hoje, que é o professor Matheus Crispim. Vamos falar com ele sobre esportes de maneira geral, mas lembrando sempre que a ideia de falar com o Matheus hoje seria mais sobre referente a handebol, enfim, mais falar de esporte geral. Aguardando o amigo. Vamos lá, vamos lá. Fala, Matheus, tudo certo, meu brother? Fala, Paulinho, tudo certo? Tudo tranquilo? De boas. De Tranquilo? boas. Opa, caiu. Opa, caiu tudo aí. Tudo certo? Tudo certo, e aí, como é que tá isso? De boa? Tudo bem. Como é que está essa quarentena aí? Ah, tá indo, né? A gente vai se virando aí do jeito que dá. Tá indo. É fogo. Não é fácil. Não é fácil, não. Matheus, lembrando que... Oh, caramba. Que a intenção hoje, né, a gente está falando para o canal Sem Corte Sem Filtro, que vai estar estreando logo mais. Claro que quem for acessar tá vendo esse vídeo hoje, esse vídeo vai ser gravado, né, tal, futuramente postado, e assim vai ser sempre. Na terça-feira, fazendo live, na quarta e na quinta, botando a primeira parte e a segunda parte, beleza? Falando Top. Um pouquinho do canal aqui chamado Sem Corte Sem Filtro, hoje com o profissional Matheus Crispim, essa figura ilustre e espetacular. Professor, tudo certo? Tudo certo. Meu amigo, eu quero que você comece se apresentando, por favor. Então, eu sou Matheus Crispim da Silva, tenho 23 anos de idade. Trabalho como professor junto com o Paulinho lá na escola Alfa Objetivo, né? Sou professor Na cidade de São José. na cidade de São José. Sou professor da educação infantil, professor de educação física da educação infantil e também do Fundamental 1. E além disso também trabalho com futsal na escola. Então toda a parte do futsal, desde os menorzinhos até os mais velhos, é comigo também. Show de bola, cara. Vamos começar perguntando um pouco em relação ao próprio trabalho mesmo. Como é que é o teu trabalho hoje no Alfa? Com o que tu realmente trabalha? Categorias, idades, enfim. Então, quando a gente fala mais assim, vamos falar mais da escolinha, então, a escolinha de futsal, eu trabalho com a educação infantil, com a escolinha de futsal na educação infantil, de uma maneira, óbvio, bem mais lúdica, né? Sem visar competição, sem visar nada disso, mas como uma forma também de desenvolvimento da própria criança, do próprio aluno. E aí, quando a gente começa a trabalhar com os mais velhos, a gente começa a já ir mostrando para eles também a parte da competição, né, em si. Então, quase escolinha de futsal, eu trabalho desde a educação infantil até o Fundamental 2. E no Fundamental 2, então, a gente já começa a trabalhar essa parte mais da competição, né? Então, os alunos já começam a ir para os jogos escolares de São José, por exemplo. Então, ali no último ano do Fundamental 1 e no início ali até o final do Fundamental 2, ensino médio, a gente já começa a trabalhar mais essa parte da competição, de levar os atletas até os jogos escolares, por exemplo, São José, mas enfim, assim a gente vai indo, né? Excelente, Matheus. E há quanto tempo tu tá trabalhando com essa garotada? Então, eu entrei na escolinha do Alfa ali como professor da escolinha em 2016 e tô até hoje. Então faz 4 anos já. Show de bola, cara. E como é que tu começou esse trabalho? Por que tu começou esse trabalho? Conta pra nós aí. Então, eu comecei quando eu tava eu tinha recém entrado na graduação, eu era aluno do Alfa antes, né? Aí eu entrei na graduação, na educação física, e daí eu fui lá e falei lá no Alfa, se tiverem precisando de alguma coisa, eu tô à disposição. E daí eu comecei auxiliando nas aulas de handebol contigo, né? Ali de maneira voluntária. Então eu ficava lá
na educação física com a Sandra e no handebol contigo ali durante 6 meses eu fiquei, de maneira voluntária, ia sempre, não faltava nunca, estava sempre lá. Aí surgiu a vaga do professor de futsal da manhã, era uma turma com 3 alunos, eu lembro. Então era para Fundamental 1, uma turminha com 3 alunos, o professor teve que sair, enfim, pelos seus motivos. E daí eu assumi a turma, e era mais ou menos ali julho, acho. Aí chegamos em dezembro com 10 alunos, então a turma tinha 3, chegamos em dezembro com 10. Aí o colégio gostou do trabalho. Logo depois tive a oportunidade de assumir as outras turmas de futsal também. A outra, só tinha mais uma, que era no período vespertino e era Fundamental 2. Assumi também. A gente também pegou com 4, 5 alunos, aí a gente terminou o ano com 10. E então foram 2 trabalhos bem legais assim. E assim que a gente concluiu esse, no ano de 2018, o Eduardo, né, que é o coordenador de esportes do Alfa, me chamou para iniciar um novo projeto, que seria com a educação infantil. Aí no começo eu relutei um pouco, eu falei que talvez o futsal, assim como uma especialidade, como um esporte em si, o futsal, colocando para a educação infantil seria um pouco arriscado, assim, até porque a gente sabe que a literatura defende que a especialização, ou seja, trabalhar um só esporte, começa ali a partir dos 11 anos, né? Então, já iniciar tão cedo eu fiquei um pouco preocupado. Eu pedi um tempo para pensar, pesquisei, li sobre, e daí eu desenvolvi mais ou menos a minha linha de trabalho, e é bem lúdico, assim. Então, a gente não especializa a criança, né? Eu pedi para que não fossem aulas longas, para que elas não fossem mais de uma vez na semana. Então, as aulas são de 45 minutos, uma vez na semana, e a gente brinca, né? A gente aprende brincando. Então, a parte lúdica, ela é bem presente nas minhas aulas na educação infantil e no Fundamental 1 também. No Fundamental 1 a gente começa a estender a aula, ela não dura mais 45 minutos, ela dura 1 hora, só que é uma vez na semana também, né? Não só essas aulas, todas as modalidades no Alfa a gente trabalha uma vez na semana, né? Então isso é bem legal, porque também dá a oportunidade do aluno participar de mais de uma modalidade. Mas quando a gente fala principalmente de educação infantil, é muito importante que isso aconteça, né? Dessa maneira, que não seja muito tempo e tudo mais. Entendi. Muito bom, Matheus. Cara, um pouquinho mais sobre o teu trabalho ali no colégio, né? Sobre a criançada. Uhum. Cara, desculpa, qual é a faixa de idade de criança que tu trabalha? De que idade a que idade? Então, a gente começa com os alunos do Infantil 3, então é a nossa primeira turma, Infantil 3, eles têm 3 aninhos, até o final do Fundamental 2, que é ali com 16, né? Eu acho que a pessoa entra no primeiro ano do ensino médio, então até dos 3 aos 15, vamos dizer assim. Dos 3 aos 15, uma variação de 12 anos de idade. Uhum. É É muito bem bacana, diferente. cara. Então, é exatamente isso que quero que tu fale para nós. Tu tá no Alfa há quanto tempo, desculpa? 4 anos. Tá, ótimo. E nesses 4 anos, tu tá pegando alunos que começaram no 3 contigo e hoje estão infantil 3, 4, 5, quinto ano, sexto, quinto ano. Tá no quinto ano contigo? Chegasse a Não, pegar gente que tá contigo desde o início? então, quando eu cheguei, não tinha educação infantil, não tinha as aulas de educação infantil, né? Ah, entendi. Elas Perfeito. entraram em 2018. Então, quando eu cheguei, a turma mais nova foi aquela primeira que eu assumi, que era do Fundamental 1. Então, eu tinha ali alunos que estavam no segundo ano, terceiro ano do Fundamental 1, tá? Não, desculpa, quarto ano do Fundamental 1. Então, eles foram pro quinto ano, sexto, sétimo, oitavo. Eu cheguei a dar aula para eles, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Eu dei aula para eles ano passado, por exemplo, no oitavo ano daí, né? Que é já ensino fundamental 2. Sim, perfeito. Uhum. Cara, e a pergunta é muito prática. Como é que é a evolução de uma criança? Tu consegue mensurar a diferença? Claro que a gente não pode, meu Deus, não tem como, por mais que a parte cognitiva, a motricidade fina e até motricidade ampla, é muito difícil comparar. Mas para ti a diferença de 2, 3 anos, cara, qual é para ti a explicação que tu dá da diferença da motricidade de uma criança hoje, de 3 anos do infantil 3 para uma criança de 5, 6 anos que já é quinto ano, correto? Não. 5 anos, tu diz? Ou uma Isso, diferença de 5 anos entre elas? isso, Ah, tá. Uma criança do infantil 3 para uma criança do quinto ano. isso, exatamente. Ah, é muito grande essa diferença. Imagina, infantil 3, ela tem 3 aninhos.
Uma criança no 5º ano, ela tem 10 anos. Então, tipo, é muito grande. Ah, não, desculpa, eu tô me referindo ao primeiro ano, Ah, tá. Então tá. Desculpa. Uma criança do infantil 3 com uma criança... Vamos melhorar um pouquinho. Vamos botar infantil 5, então. Que é bem na Perfeito. transição ali da educação infantil para o fundamental 1. Então, o infantil Isso. 5 é essa transição. A criança ali do infantil 3, ela acabou de aprender a andar, né? Então, por exemplo, ela aprende a andar ali com 1 ano e pouco, antes dos 2, obviamente. Ali antes do 1 ano. Quando passa ali 1 ano, 1 ano e pouco, a gente já espera que a criança esteja andando. Então, pô, a criança, querendo ou não, aprendeu a andar há pouco tempo. Para tu colocar uma modalidade para a criança, é algo muito avançado para ela. Então, tu trabalha como? Tu trabalha com os movimentos naturais do ser humano, que é o rolar, o pular, o correr, o empurrar, enfim. A gente trabalha com os movimentos naturais e coloca nesses movimentos naturais o implemento, por exemplo, da bola, que é presente no futsal, né? Que está presente no futebol, que é o principal objeto, que é, né, no futebol, do futsal, enfim. Então, com aquela bola, a criança ela deve se sentir livre. É óbvio, não é só isso, é porque tem que entender também a dimensão do desenvolvimento da criança e a dimensão do pai que está pagando a escolinha, né? Isso é bem claro e óbvio. O pai quer ver a criança fazer o gol. E é normal isso, a gente não diz que é errado. Porque eu também queria, se fosse pai, também queria ver meu filho fazendo gol, chutando a bola. E a gente então tem que mesclar essas duas possibilidades, essas duas coisas e fazer com que a aula seja legal para todos. Então, a criança está desenvolvendo. Então, a gente desenvolve tudo nela, na criança, óbvio, não é educação física, é futsal. Então, a gente coloca a bola, enfim. E aí a gente começa a ensinar, por exemplo, a gente viu que a criança já está andando bem, já está correndo bem, aí a gente ensina a criança a chutar a bola. Então, ela vai lá e chuta livremente. Né? Vamos botar assim, por exemplo, uma escala. Primeiro a criança brinca com a bola livremente, faz o que quiser. Depois a criança chuta a bola. Aí depois a gente vai ensinar que a criança tem que chutar a bola em um lugar. Então a gente coloca lá o gol. Aí depois a gente ensina que a criança pode dominar a bola. E como é que ela vai dominar? Então a gente vai botar a forma mais fácil. Ela vai ter que pisar em cima da bola. E aí a gente vai evoluindo até chegar, por exemplo, no infantil 5. No infantil 5 é muito interessante que a gente já começa a colocar, por exemplo, o confronto 1 contra 1. Né? A minha forma de trabalho é essa, né? Se eu não me engano é construtivista. Não é construtivista, desculpa, falei agora. Eu não vou lembrar como é que o nome, mas ela trabalha nos confrontos. A criança contra ninguém, a criança contra outra criança, uma criança contra duas contra duas, e aí a gente vai evoluindo, até chegar num jogo que são 5 contra 5, né? Mas a gente não parte do 1 contra 1 pro jogo, por exemplo, a finalização com o goleiro pro jogo, não. Porque a gente tem que ter uma construção. Então lá no Infantil 5, a gente inicia, por exemplo, o confronto 1 contra 1. A gente bota as duas traves e eles têm que fazer o gol. Então, cara, é muito legal, porque eu não digo que, não pode botar a mão na bola, não pode. Não, é livre, eles fazem aquilo que eles quiserem. Óbvio, né? A gente vai ensinando as regras aos poucos, mas a gente não pode colocar as regras do futsal lá dentro. Não, a gente tem que deixar com que a criança entenda aquele momento ali como o momento dela e ela tem um objetivo que é fazer aquele gol. Então, ela vai lá e vai fazer o gol no amigo dela, na amiga, enfim, no 1 contra 1. Então, a criança do Infantil 3, ela está aprendendo o quê? Agora, voltando à pergunta inicial, né? A criança do Infantil 3 está aprendendo o quê? O passe, né? No máximo ali, domínio, o gol. A criança do Infantil 5, ela já está fazendo o confronto. Ela vai ter que já ter um oponente ali, um adversário, ela vai ter que driblar. Então, não é mais só ela, a bola e o gol. Agora é ela, a bola, o adversário e o gol. Então, a gente começa a dificultar. Até que, por exemplo, ali no Fundamental 1, a gente já trabalha, por exemplo, a gente trabalha sim 1 contra 1, 1 contra ninguém, por exemplo, vou ter que chutar no gol vazio, vou ter que fazer aqui o zigue-zague e chutar no gol vazio. Isso acontece, mas também acontece 1 contra 1, o 2 contra 2, o 3 contra 3, o 4 contra 4, o 5 contra 5. De uma maneira que a gente vai construindo o jogo, né? Sempre eu vou trabalhar o jogo, mas a gente vai construir ele juntos. E aí a criança ela vai ali entendendo o que ela tem que fazer. E é bem bacana ver a evolução, né? Principalmente quando a gente consegue ver o desenho do jogo. Aquele desenho que tu começou lá, com ele no 1 contra 1. Aí eu já falo, por exemplo, dos mais velhos, né? Que a gente consegue trabalhar o 5 contra 5. Eu vejo a construção do jogo, do 1 contra 1 até o 5 contra 5. E é muito massa mesmo. E os resultados são bem mais... satisfatórios? Mais palpáveis, assim. A gente consegue palpáveis. a gente consegue ver a evolução da criança. Do adolescente, enfim. Então, é exatamente esse ponto que eu queria tocar contigo, cara.
como é que hoje tu tá tratando? Porque, cara, a gente tá numa era que, na verdade, a gente vai transcorrer várias perguntas, né? A primeira que eu quero te fazer, na verdade, não é muito em relação ao tempo, em relação ao tempos de hoje. Porque tu concorda comigo, ou pode discordar também, é que a gente está numa geração muito ruim de crianças que querem sair de casa. A gente sabe que atualmente claro, a gente está falando de coronavírus, aí não tem nem por onde, né? A gente está sem aula, a gente está falando de isolamento social, isolamento praticamente total, né? Então, quer dizer, até propriamente a criança não tem motivo de sair, a gente não está podendo ir a escolinhas e também não está podendo sair para restaurantes. Então, provavelmente, acredito eu, né? Na maioria dos casos, se o pai ou a mãe tem que ir a um, sei lá, um supermercado, eles vão por conta. Claro que casos tem que levar junto e Uhum. tal. Então, a criança, teoricamente, não precisa sair. Então, a gente está falando de situações normais. Não estamos cogitando a ideia do coronavírus atual, né? Situação bem atual. Sim. A minha pergunta é muito simples, cara. Em relação aos tempos de hoje, tá? Que a gente está numa geração muito ruim de crianças que querem brincar fora de seus âmbitos, dos seus lares, fora dos seus lares. Como é que é para ti lidar? Porque hoje, com criança 3, 4 anos, beleza, ainda está conhecendo a vida, está conhecendo a situação. Mas como é que é para ti, para uma criança de 8, 10 anos, que já entende um pouco das coisas, dizer para ela assim, ó, vamos sair de casa, vamos bater bolinha, é mais legal do que ficar em casa só jogando videogame. Lembrando que nós, com 25, 30, 40 anos, também gostamos de jogar videogame, nós gostamos de ficar em casa e temos nosso momento de lazer. Mas a gente, principalmente porque a gente é formado na profissão de educação física, sabe da importância de poder lidar com essa motivação de área livre e esportes, lazer, né? Então eu quero saber, cara, como é que é para ti lidar com essa situação? De explicar para a criança, principalmente em parte da educação física, né? Porque a educação física, teoricamente, está no curricular, então é obrigatório fazer. E a gente Uhum. sabe que tem muita gente não querendo fazer educação física, prefere fazer muito mais academia, porque não é obrigatório, né? No ensino médio a gente sabe disso, que acontece muito disso, né? Sim. Então eu quero saber como é que é para ti, cara, lidar com crianças pré-adolescentes ou até mesmo infantil, como é que é para ti lidar com crianças e dizer para elas, ó, vamos jogar bola, é importante sair de casa. Então, nesse momento é bom a gente pegar e ver essa tua pergunta fora da pandemia, como tu disse, né? Hoje a gente vive um Perfeito, é isso aí, momento claro. totalmente diferente Isolado. daquilo que a gente já viveu antes. Então, vamos fingir que não tem pandemia aqui. As crianças hoje, elas têm uma extrema dificuldade em se concentrar, né? Mais do que já... A criança por si só, ela tem uma dificuldade de se Legal. concentrar, né? Tempo de concentração. Mas hoje é pior isso, porque estudos apontam que o uso excessivo do celular, da televisão, enfim, computador, faz com que o tempo de concentração diminua. E para o esporte, a gente precisa de um tempo de concentração. Né? Eu vou estar ali em quadra, vou ter que estar me concentrando. Óbvio, é difícil o atleta que fica o jogo inteiro concentrado. Né? Por exemplo, eu jogo handebol, esse é o meu esporte, né? Tento jogar, né? O handebol é o meu esporte, e uma partida dura 1 hora. Óbvio que o cara não vai ficar 1 hora ali focado 100%. Sempre vai acontecer do cara passar, pensar em outra coisa, e por isso até é ótimo quando tem um tempo. Às vezes as pessoas acham que o tempo é para ele lá tomar uma água, para tomar uma água, mas às vezes é para pensar em nada, né? Porque pensar em nada ali, depois quando voltar, vai voltar mais concentrado. Então, para o esporte em si, hoje, vamos falar primeiro desse ponto, o tempo de concentração. A criança, ela tem extrema dificuldade em se concentrar, e talvez por isso ela hoje não queira tanto praticar esportes, né? O segundo ponto, os jogos eletrônicos, eles são muito mais atrativos para a criança. Por que eles são mais atrativos? Porque a criança está na casa dela, está no conforto. Todo mundo prefere ficar sentado do que correr, né? Mas aí Já não o foi assim ponto... uma época, pelo menos, né? Não, sim. Aí o ponto. Antes a gente tratava a brincadeira, o esporte, como algo único, né? Então, e só tinha aquilo para fazer. Por mais que tivesse os videogames e tudo mais, não era tão atrativo quanto é hoje, e as crianças brincavam juntas. E não existe uma brincadeira mais legal do que se reunir com seus amigos. Hoje eles se reúnem de maneira remota, né? E esse é o bacana do jogo ali. E a gente sabe disso, né? Porque a gente faz isso também. Então, é muito mais legal tu jogar videogame quando tem um monte de pessoa falando contigo no fone que tu jogar sozinho. A graça é outra.
E isso é a brincadeira, isso é o que a gente fazia. A gente se reunia para brincar quando era pequeno, a gente não pensava assim, ó, hoje a gente vai ficar a tarde inteira brincando de esconder. Não, a gente chegava na hora e falava, o que nós vamos fazer agora? Esconder, taco, bola, bicicleta. Então a gente fazia o quê? A gente improvisava na hora, né? Hoje em dia, a mesma coisa acontece no videogame. Eles se reúnem ali e perguntam, o que nós vamos jogar agora? Jogar FIFA? Vamos jogar Fortnite? Não. Eles... É o jeito de brincar. Então, o que acontece? A educação física hoje, ela tem que atrair o aluno. O aluno tem que se prender ao que o professor está passando. Então, se o professor vai lá e passa uma brincadeira, aquela brincadeira tem que prender a atenção do aluno e ele tem que gostar de fazer aquilo ali. Então, talvez a educação física ela tenha tomado esse rumo que hoje ela tomou, em que as pessoas dizem assim, o professor vai lá, joga uma bola e já era. Porque isso acontece. E isso afasta a criança de querer praticar. Porque daí, se o professor vai ali, joga a bola e é isso aí, vai ter aquela criança que não vai saber jogar, então ela vai se sentir inferior, então ela vai se sentir excluída e aí ela não vai querer participar mais. E daí a gente já perdeu um. E aí aquela pessoa que é amigo daquela que se sentiu excluída vai sair também. Então a gente vai perdendo os alunos. O importante é a inclusão dentro da educação física, então saber trabalhar com todos os públicos, saber diferenciar aluno para aluno e fazer com que todos se sintam incluídos e que todos gostem de brincar. É difícil agradar todo mundo? Claro que é. Mas aí vai do professor também se esforçar para isso, né? Se esforçar para que todos se sintam acolhidos e tenham a vontade de praticar o esporte, tenham a vontade de praticar a educação física. E isso é o ponto principal. E como eu falei antes, as tecnologias hoje elas são muito mais atrativas que o esporte. Então a criança vai preferir jogar videogame, vai preferir ficar na frente do computador e também vai aí da educação do pai, da mãe, de tentar colocar que o filho faça atividade física. E outro ponto muito importante que talvez a gente não coloque às vezes na conta é o quê? É a verticalização das casas. Antigamente, Paulinho, eu ia para minha avó todo final de semana. Ficava na minha avó e minha avó mora numa casa que tem uma rua, que não passa muito carro. E lá a gente jogava bola, a gente jogava taco, lá a gente brincava de esconder. Hoje em dia, as crianças moram, a maioria, onde? No prédio. Essa verticalização da residência. Então, a criança mora dentro de um prédio que tem, às vezes, ou não, uma área de lazer. E nessa área de lazer, às vezes, ou não, tem outro vizinho que brinca com ela. Então, fica sempre nessa, né? Então, a gente acaba, assim, excluindo, né, o esporte da criança. Não é nem, às vezes, escolha da criança. É o próprio esporte que não aparece para ela.